Você já teve a sensação de estar perdido dentro de si mesmo? Não estou falando de estar perdido em uma cidade desconhecida. Eu estou falando de algo mais profundo. Acordar de manhã sem saber exatamente o que deseja, ter objetivos, mas não sentir entusiasmo, experimentar emoções intensas sem compreender de onde elas vieram, mudar constantemente de opinião, iniciar projetos e abandoná-los, buscar aprovação o tempo todo, sentir que alguma coisa está faltando, mas não conseguir explicar o que é. Se você já viveu algo parecido, talvez esteja experimentando aquilo que podemos chamar de anomia psíquica. O conceito de anomia, ele surgiu na sociologia com Emily Durkheim. Ele observou que sociedades entram em crise quando as suas normas e referências deixam de orientar o comportamento das pessoas. Posteriormente, Robert Merton ampliou essa ideia. Mas hoje eu quero trazer esse conceito para dentro da mente humana. O que acontece quando não é a sociedade que perde suas referências? O que acontece quando somos nós que perdemos as nossas referências internas? E é aí que surge a anomia psíquica. A anomia psíquica é o estado em que a pessoa deixa de possuir critérios claros para orientar a própria vida. Ela não sabe exatamente quem é, não sabe o que deseja, não sabe quais valores considera importantes, não sabe interpretar suas emoções, também não sabe para onde está indo. E nesse estado, a mente se torna vulnerável. E uma mente vulnerável é facilmente sequestrada pelas emoções, pelos impulsos, pelas opiniões dos outros, pelas redes sociais, pelos acontecimentos do momento. E em vez de governar a própria vida, a pessoa passa a ser governada por tudo aquilo que acontece ao seu redor. É exatamente o oposto daquilo que vem chamando de imunologia cognitiva. A imunologia cognitiva, ela busca construir mecanismos internos de defesa, não contra vírus biológicos, mas contra vírus emocionais, contra pensamentos invasivos, contra interpretações distorcidas, contra influências que corroem a nossa autonomia. Mas para compreender isso, precisamos falar sobre o cérebro. O nosso cérebro, ele possui uma tendência natural à divagação. E devagar significa vagar sem direção. É quando a mente começa a percorrer caminhos aleatórios. E você, por exemplo, está trabalhando, mas está de repente pensando em uma discussão de 10 anos atrás. Está assistindo um vídeo e começa a imaginar cenários catastróficos. Está tentando descansar e cria diálogos imaginários. A mente não treinada tende a vagar. Esse processo, ele é natural. O problema começa quando a divagação se transforma em modo de vida. Quando deixamos de conduzir nossos pensamentos e passamos a ser conduzidos por eles, surge então um outro fenômeno, que é o automatismo. O indivíduo passa a reagir automaticamente. Ele recebe uma crítica e explode, ele recebe um elogio e se torna dependente dele. Recebe uma rejeição e acredita que não possui valor. Nada é mediado, tudo é impulsivo, tudo é automático. A consequência é a confusão. A pessoa já não consegue distinguir o que é o desejo, o que é o medo, o que é a realidade, o que é a imaginação, o que é o fato, o que é a interpretação. E é nesse ponto que a anomia psíquica se instala. Mas existe saída. A primeira delas é o autoconhecimento. Sócrates afirmava: conheça-te a ti mesmo. Essa frase atravessou mais de 2000 anos porque continua atual. Sem o autoconhecimento, não existe direção. E sem direção, não existe autonomia. E sem autonomia, também não existe liberdade. E aqui entram os conceitos de temperamentos. Por exemplo, o temperamento sanguíneo, ele possui um aspecto positivo. Ele valoriza a vida e busca experiências. Ele é comunicativo, ele é carismático, ele tem facilidade para fazer amizades, ele é otimista, ele é bem-humorado, é criativo e espontâneo. Ele se adapta rapidamente às novas situações. Ele costuma contagiar o ambiente com energia positiva. Seus aspectos negativos são impulsividade, dificuldade em manter foco prolongado, a tendência à dispersão
Ele pode iniciar muitos projetos e concluir poucos. Ele tem uma busca constante por novidades e estímulos. Em situações de conflito, ele pode evitar aprofundamentos emocionais. As suas emoções predominantes são entusiasmo, alegria, curiosidade, empolgação. Já o temperamento fleumático, ele busca equilíbrio e paciência. Seus aspectos positivos são a paciência, o equilíbrio, ele é bom ouvinte, ele é cooperativo e conciliador, ele é confiável e constante. Raramente ele age por impulso. Ele pode ser excessivamente passivo. Seus aspectos negativos são dificuldade para tomar decisões rápidas, tendência à procrastinação, evita conflitos mesmo quando necessários, pode acomodar-se facilmente, possui resistência a mudanças bruscas. As suas emoções predominantes são serenidade, segurança, estabilidade, tranquilidade. Ele mantém a calma em situações de pressão. Já o colérico, ele tende à ação e à impulsividade. O colérico ele é marcado pelo excesso de energia. Seus aspectos positivos são determinação, coragem, capacidade de liderança, forte iniciativa. Ele é persistente diante dos obstáculos. Ele possui a facilidade de assumir responsabilidades. Aspectos negativos são impaciência, tendência à agressividade verbal, pode tornar-se controlador, possui dificuldade em aceitar opiniões divergentes. Ele possui perfeccionismo excessivo, pode gerar conflitos interpessoais. As suas emoções predominantes são a determinação, a ambição, a confiança. Ele tem grande indignação diante de obstáculos. O melancólico, ele já tende à reflexão e à introspecção. Ele está associado à profundidade emocional, à reflexão e sensibilidade. Os aspectos positivos do caráter melancólico são: ele é analítico, ele é observador, é sensível às necessidades dos outros, é organizado, cuidadoso com detalhes, ele é profundo em suas reflexões. Ele possui elevado senso ético e estético. Os seus aspectos negativos são a tendência ao pessimismo, a autocrítica excessiva, o perfeccionismo que chega a ser paralisante. Ele possui dificuldade para lidar com frustrações, tem maior propensão à ruminação de pensamentos, ele pode isolar-se emocionalmente. As suas emoções predominantes são a sensibilidade, a empatia, a nostalgia e a reflexão profunda. A teoria clássica, ela não afirma que uma pessoa possui apenas um temperamento. Na maioria dos casos, encontramos uma combinação deles. Por exemplo, a combinação do sanguíneo e o colérico, que é aspecto de uma pessoa que é comunicativa e líder. O melancólico e fleumático, que se encaixa em uma pessoa que é reflexiva e equilibrada. O colérico e melancólico, que está em uma pessoa estrategista e exigente. O sanguíneo e fleumático faz parte da pessoa sociável e acolhedora. Além disso, o temperamento ele representa uma predisposição biológica inicial. O problema ele começa quando desconhecemos o nosso próprio temperamento, porque aquilo que não conhecemos acaba nos governando. Da mesma forma, acontece com os tipos de caráter. O caráter receptivo espera que os outros resolvam sua vida. Já o explorativo, ele procura extrair vantagem das pessoas. O que possui caráter acumulativo, ele tenta controlar tudo e acumular coisas. E o caráter negocista transforma as suas relações em trocas permanentes. Já o caráter produtivo, ele constrói valor para si e para os outros. Quanto mais produtivo for o caráter, maior será a imunidade cognitiva. Agora, pense nas personalidades. O arquiteto busca planejamento, o lógico ele busca compreensão, o comandante busca resultados, o inovador busca possibilidades, o diplomata busca significado. Cada perfil possui forças, cada perfil possui vulnerabilidades. O problema não é possuir uma personalidade, o problema é ser possuído por ela. Quando você acredita que é apenas aquilo que seu perfil descreve, perde flexibilidade, perde liberdade, perde a capacidade de crescimento.
A imunologia cognitiva, ela propõe algo diferente. Ela propõe conhecer a própria estrutura mental sem se tornar prisioneiro dela. Conhecer os impulsos sem obedecer cegamente a eles. Conhecer as emoções sem confundi-las com a realidade. Essa é a diferença entre sentir e ser dominado pelo sentimento. A tristeza, ela pode visitar sua mente, mas não precisa governá-la. A ansiedade, ela pode aparecer, mas não precisa dirigir a sua vida. A raiva, ela pode surgir, mas não precisa determinar suas escolhas. É isso que significa desenvolver imunidade cognitiva. Não é eliminar emoções, mas aprender a regulá-las, porque a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo que sentimos vontade. A verdadeira liberdade consiste em escolher conscientemente como responder àquilo que sentimos. E talvez seja justamente essa a principal vacina contra a anomia psíquica. Porque construir uma mente capaz de permanecer orientada, mesmo quando o mundo se ser caótico. E no próximo episódio, nós vamos sair dessa esfera do eu e entrar na esfera dos pares imediatos. Nós vamos compreender como a família, as amizades, as relações próximas podem fortalecer ou enfraquecer a nossa imunidade cognitiva. Até lá, eu peço para você refletir sobre essas duas perguntas. Você está conduzindo a sua mente ou a sua mente está conduzindo você?